Em algumas situações, há possibilidade do proprietário de infelizmente retirar o locatário através de uma ação de despejo, que pode ser por falta de pagamento ou término de contrato. A ação de despejo é um processo judicial em que o proprietário de um determinado imóvel, através de uma decisão de um magistrado, pode retirar um locatário inadimplente ou com um contrato expirado em um prazo estipulado pela Justiça. Esses direitos estão previstos na Lei do Inquilinato. Se o locatário, depois de diversas tentativas, permanecer inerte, o dono do imóvel deve buscar um advogado especialista em direito imobiliário para formalizar a ação de despejo. Na ação de despejo, dependendo do caso, pode gerar decisão liminar para desocupação, ou seja, antes do locatário ser ouvido, já pode ser compelido à saída no prazo dado pelo juiz. O que pode gerar uma ação de despejo? Normalmente, uma ação de despejo é solicitada quando acontece a falta de pagamento do aluguel, mas as outras situações também podem ocorrer. Ação de despejo para uso próprio do locador. O locador tem o direito de entrar com uma ação de despejo da casa ou do apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para fim residencial ou comercial. Ação de despejo por permanência. Se o contrato de locação terminar, sem a possibilidade de extensão ou renovação, e o locatário se negar a sair do imóvel, o dono do imóvel pode entrar com um processo de despejo para reaver o local. Ação de despejo por reparos urgentes. Quando o imóvel precisa de reparos urgentes e que não pode ser feitos com o inquilino habitando o local, ou quando ele se recusar a permitir obras no apartamento ou casa. Quanto tempo demora uma ação de despejo? Não é possível falarmos sobre um tempo exato, porque esse prazo depende da comarca e tribunal. Por isso, na prática das ações de despejo, é comum o ajuizamento dos pedidos judiciais de despejo acontecerem depois de 30 a 60 dias de atraso do aluguel. Outra alternativa também é o dono do imóvel entrar com a referida ação e pleitear a medida liminar, justamente para resolver o processo mais rapidamente, uma vez que leva apenas alguns dias para ser analisada por um juiz. Porém, é necessário caucionar o juízo, ou seja, é preciso fazer um depósito em juízo no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Se o proprietário vencer a ação, é possível reaver o dinheiro. Como evitar a ação de despejo? Para não sofrer uma ação de despejo, você precisa basicamente cumprir 3 regras. Primeira, pagar aluguel em dia. Segunda, respeitar as condições previstas em contrato e deixar o imóvel após o período de vigência a pedido do proprietário. Mas se você tentou e por algum motivo não conseguiu evitar a ação de despejo, saiba que ainda pode negociar o valor mensal com o proprietário do imóvel. Se a ação ocorrer por inadimplência, após a notificação do proprietário, há 15 dias para realizar o pagamento dos valores atrasados com os encargos decorrentes da mora. Se o aluguel estiver em dia ou as alegações do locador forem falsas, o inquilino pode apresentar provas para se defender dentro do prazo de 15 dias depois de receber a notificação. Sabemos que é um assunto delicado em muitos momentos que envolve condições tanto do proprietário e inquilino. Se você está passando por uma situação parecida, entre em contato com o Grupo Bernardo.